Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica, dessa vez segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 17. Desde já se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe e nos ajude a glorificar o nome do nosso Deus. Terminamos o capítulo 16, o conselho de Aitofel, que é o conselho das galáxias, que elevou ele às alturas como conselheiro de Absalão, que usurpou o reino do pai. Então assim nós terminamos o capítulo 16, versículo 23. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se fosse o oráculo de Deus, ou seja, a voz de Deus, que se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi, tanto para com Absalão. Então, assim nós terminamos o capítulo 16. Mas no capítulo 16, foi um conselho que era para se cumprir a voz de Deus. Olha só. Capítulo 12, versículo 11 e 12. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com as suas mulheres, à luz do sol. Pois tu a fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Então é praticamente um conselho para se cumprir a voz de Deus. Então ele vai dar esse conselho para Davi se deitar com as mulheres que foram deixadas para tomarem conta do palácio da casa real. E Absalão seguiu o conselho de Aitofel. Primeiro ponto que eu quero destacar é: não dê opinião a quem não te pediu. Isso faz um homem sábio. A sabedoria está mais no equilíbrio da língua do que no que nós somos intelectualmente. Porque a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, é reputado como sábio. A falta de equilíbrio pode transformar um homem sábio em um homem tolo. Então Aitofel, ele vai se empolgar. Não dê conselho a quem não te pediu. Não dê opinião a quem não te pediu. Você pode se dar muito mal. Então ele dá esse conselho, Absalão segue, o povo aplaude, os anciões do reino aplaudem, e ele segue. A Bíblia diz que ele dá continuidade aos conselhos no capítulo 17. E ele vai continuar no capítulo 17, do 1 ao 6. É o conselho que ele dá. Eu não vou me ater em ler o texto, porque eu sei que, como eu, quando eu escuto uma exposição, eu já li o texto. Eu preciso de aplicações. A gente gosta de aplicações para abrir um leque na nossa mente. E de cada ideia surge outras 1001 ideias. E assim Deus vai trabalhando na mente humana. Então não vou me ater ao conselho de Aitofel, lendo todo o texto. É do versículo 1 ao 6. Se Absalão segue esse conselho, realmente ele pegaria Davi e faria o que ele disse que ia fazer. Se Absalão dá ouvidos a ele consegue pegar Davi. Aitofel, ele está cego pelo ódio, pela raiva, ou pela sede de poder. Mas enquanto ele está arquitetando para pegar Davi, para matar Davi, Davi está clamando a Deus. Olha só essa oração no Salmo 3. Salmo 3, versículo 1 a 8, verso de 1 ao 8. Não vou ler todo também, depois você lê aí o Salmo 3, mas vou destacar aqui alguma coisa. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então Aitofel, ele estava certo no seu conselho, que não havia salvação para Davi. Certamente ele o mataria. Aí Davi continua a oração. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Ele está certo que vai pegar Davi, mas Davi é homem de Deus, é homem de oração. Ele está clamando, está buscando o socorro de Deus. De onde vem meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele se empolga na oração e diz assim: deitei
e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, nos queixos quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Enquanto ele está intentando o mal contra Davi, Davi está clamando a Deus. Então, se Absalão segue esse conselho, Davi estaria perdido, mas ele está clamando a Deus. Deus é o socorro bem presente de todos nós na hora da angústia. Muitas são as aflições do justo, ele vai escrevendo depois, mas de todas o Senhor os livra. Um ponto que Aitofel deveria ter mudado no seu discurso de conselho, no seu conselho, seria: eu irei, me levantarei, dá-me 12 mil homens. Me dê 12 mil homens, que eu vou pegar Davi. Ele deveria dizer: pega 12 mil homens, faz isso, isso e isso. Ele era conselheiro, mas ele estava cego pelo ódio ou pela sede de poder. São tantas coisas que cegam o homem, então nós não sabemos, mas vamos trabalhar em cima de possibilidades. O porquê ele odiava tanto Davi a ponto de querer matá-lo pessoalmente. Ou ele queria governar, como fez Abner, usar Absalão como marionete, não concordava com o governo de Davi, que era um governo justo. E isso é muito importante, que um governo justo. Davi agora tem amigos, tem pessoas leais a ele, diferente de Saul, que só tinha pessoas de mau índole, mau caráter, que queria vê-lo pelas costas, que estava com ele por causa de posses, toma lá da causa o governo com viés ideológico. Mas Davi não. A Bíblia diz que ele governava com justiça. Então agora ele tem um montão de homens leais a ele, sacerdotes, conselheiros no palácio, para ajudá-lo, para apoiá-lo, para dissuadir os conselhos de Aitofel. Então por que Aitofel odiava tanto Davi? Então nós temos possibilidades. Nós trabalhamos duas possibilidades, pelo menos. Uma é essa, de que ele queria governar, usar Absalão como marionete, como fez Abner, lembra? Estudamos há poucas lições atrás aí. Abner governava através de Esbozete. Então, talvez Aitofel deixou o poder subir para a cabeça. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ele tomou conhecimento de que Davi desonrou a sua neta Betseba. Essa é uma das possibilidades que a gente pende a dar mais razão, a ficar mais com ela, porque realmente foi o que aconteceu. Desonrou a sua neta, matou o seu genro. Então, essa é a possibilidade que a gente fica mais com ela. Vamos dar uma olhada no significado. O que significa o nome Aitofel? Qual o significado? Significa irmão de loucura. Irmão de loucura. O significado do nome é muito importante, porque já Aitofel vai fazer uma loucura. Então esses significados são muito importantes, eles têm muito a falar sobre a pessoa, principalmente na Bíblia. Nós vamos ver na Bíblia os significados. Então vai entrar Aitofel, aconselha Absalão, e Absalão e todos os homens novamente, ufa, esse é o conselho, é isso aí, Absalão, vamos fazer isso, o homem tem razão, o homem está certo, é isso aí mesmo. Os anciões, vamos pegar Davi. E o que acontece? Entra em cena um outro homem chamado Hussai. Qual o significado do nome Hussai? Ou seja, fizemos um estudo, olha só. Hussai é uma forma abreviada do nome hebraico Asabias. Este nome significa Jeová, Deus
tomou em conta. É justamente mais ou menos o que vai acontecer. Quando a Bíblia diz Hussai, o arquita, está falando da sua origem. Está ligado à sua origem, de onde ele nasceu, ou seja, de onde veio. Urias, o Eteu, lá de Et. Então, o arquista é ligado à origem. Então, esse homem entra em cena e ele só aparece aqui como um amigo pessoal de Davi, muito mais que um conselheiro, amigo pessoal de Davi, que Davi tinha tanta confiança nele que ele não trairia. Davi teve homens dispostos a dar a vida por ele, como nós estamos vendo aí na sequência desse desfecho da fuga de Davi, quando ele foge de Absalão e volta, tem homens dispostos a dar a vida por ele. Então vamos voltar no capítulo 15, do 31 ao 34. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transtorna em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou no alto do monte, aí Deus já está atendendo a oração dele, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita, Hussai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas volta à cidade. Poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. E assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. 2 Samuel 15, de 31 a 34. E assim Hussai, o arquita, fez. Voltou. E Absalão: ó, cadê teu amigo? E ele fez como Davi tinha dito. E é logo ali, na entrada, quando Absalão está entrando em Jerusalém, ele está chegando, eles se encontram, e ele passa a ser um dos conselheiros do rei. E de Davi, ele era muito mais que um conselheiro, um amigo pessoal. Olha como ele entra com inteligência, com sabedoria. Ele diz assim: dessa vez, o conselho de Aitofel não é bom. Que sabedoria! Dessa vez, o conselho de Aitofel não é bom. Aí eu não vou me ater aqui também no conselho de Hussai, que você já leu aí na sua Bíblia. Nas minhas palavras, ele estava dizendo para Absalão: nós não estamos em busca de um homem qualquer. Você conhece teu pai, um guerreiro de estratégia. E essa missão não pode fracassar. Se essa missão fracassar, o que vão dizer de você? O rei frouxo mandou alguém e não deu certo, e todos os soldados ficarão com medo porque já conhece teu pai. Então, após o conselho de Hussai, todos mudaram de ideia. Todos mudaram de ideia. O conselho de Aitofel é bom, mas o de Hussai é o que está certo. Até Absalão mudou de ideia. Por quê que isso aconteceu? A gente não vê a mão de Deus, a gente não vê Deus trabalhando. Os mínimos detalhes, numa folha que cai, mas Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando para os seus. Então, do versículo 7 ao 13 é o conselho de Hussai. E do versículo 14. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Hussai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Então, Deus, ele tem um domínio, poder sobre o homem. Não de manipular, mas Deus tem o poder. Deus intercepta o homem. Nós temos aí vários exemplos bíblicos. Lambão indo pegar Jacó para matar Jacó com a sua família, irado, e Deus cerca ele no caminho e diz: não fale nem bem nem mal Jacó. Temos Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus, e Deus faz ele abençoar. Deus converte a maldição em bênção. Então é justamente aqui o que está acontecendo aqui. Conselho, eles, versículo 14, ficaram com o conselho de Hussai.
Versículo 15 e 16. Hussai então vai aos sacerdotes, aqueles homens que Davi deixou lá para dar informações, para mandar informações para ele. E, ó, Aitofel aconselhou o Absalão assim, assim, assim. E eu aconselhei assim, assim, assim. Mas, com medo de que Absalão mudasse de ideia, existia essa possibilidade dele mudar de ideia, mudar de lado e ir atrás de Davi. Então ele vai enviar homens até Davi para avisá-lo sobre o que foi feito. Então, do versículo 17 ao 21, narra o sufoco de 2 homens que foram enviados, foram descobertos, se esconderam dentro de um poço, e uma mulher, mais uma mulher que Deus usa, para você ver como que Deus está regendo a história nos mínimos detalhes. Então a mulher vai cobrir, eles vão entrar no poço, perseguido pelos homens de Absalão, vão entrar no poço, e a mulher vai cobrir com semente, com cevada, alguma coisa ali, a tampa daquele poço, e vai camuflar, esconder aqueles 2 homens. Nos faz lembrar um pouco de Raabe, embora a situação aqui é diferente, mas é uma mulher que está fazendo uma boa ação. Então eles procuram no quintal, na casa da mulher, não acham e voltam para Jerusalém. Os 2 homens saem e vão dar um recado a Davi. E agora Davi levanta com todo o exército que estava com ele, os homens, mulheres, crianças, e vão atravessar o Jordão à noite. Imagina a dificuldade de atravessar o rio à noite. Eu tive uma viagem para o Mato Grosso e nós entramos no rio um pouquinho para se banhar, e eu dei uma bobeira, fui aonde não dava pé. Não dá pé me cobrir, né? Pode ter alguém que não entenda. Quase que eu vou. Se eu fosse, é um rio famoso que tem no Brasil, ali no Mato Grosso. Rio... Me falhou a memória agora. É um rio lá que divide com os índios. Do lado de lá estão os índios. Então se eu não consigo voltar, quando a água te leva, não tem como nadar contra a correnteza, muita gente morre assim, você tem que deixar ela te levar. Imagine, o Rio Jordão está correndo, então tem que atravessar animais, mulheres, crianças, difícil. Sei lá se tinha uma corda amarrada em algum lugar lá que eles passavam, se tinha que passar nado, seria mais difícil ainda, porque tem pessoas que não sabem nadar. Então Davi vai ter que atravessar esse rio à noite, após receber a mensagem que está no versículo 22. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Isso foi à noite. Quando o sol nasceu, eles já tinham atravessado o Jordão do outro lado. Imagina, atravessar um rio à noite. Meu Deus do céu. Deve ser muito difícil. Pode lembrar do missionário que estava orando a Deus para enviar alguma coisa para ele atravessar o rio. Ele não sabia como ia atravessar o rio e tinha que atravessar para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. E ele viu um toco preto no rio, e ele subiu em cima daquele toco preto. E atravessou. Aquele toco preto foi atravessando ele para o outro lado. E quando chegou do outro lado, o bicho se mexeu e era um crocodilo que atravessou o missionário para o outro lado do rio. Isso é testemunho que alguém conta. Então é difícil. Mas Davi atravessou com medo. Se Absalão decide ir, então seria uma fatalidade. Ou não. Deus já livrou Davi tantas vezes da mão de Saul. Então Davi não está correndo de Absalão com medo. Estou com medo de Absalão. Não está com medo. Ele está correndo para evitar derramamento de sangue de família, sangue inocente, pessoas que não tem nada a ver com a guerra. Então ele está fugindo disso, como fugiu de Saul. Atravessaram o Jordão. Aí estão seguros. Estão seguros. E lá Davi está com o exército. Até aí não tinha internet, não tinha telefone, não tinha Zap, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nenhum meio de comunicação, de aeronave, helicóptero. Não tinha. Não tinha. Todo mundo tem medo de Davi. Lá do outro lado estão amonitas, moabitas e
Tem vários povos lá, mas Davi, para todos os efeitos, é o grande rei. Está em alguma incursão de guerra, todo mundo abaixa a cabeça para Davi. Ninguém quer saber de guerra, de briga com Davi do outro lado. Esse é um ponto positivo que ele pôde passar em paz. E o triste vem no versículo 23. O triste, como eu disse lá no começo, a decepção de Aitofel vai ser muito grande. Ele não estava acostumado. Nós vamos falar agora sobre os 3 pilares da disciplina. Ele não estava acostumado a dizer não, de ouvir não. De alguém dizer não para ele. Não ao seu conselho. O conselho de Hussai é melhor. Eu vou seguir. Não vou seguir o seu conselho. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para sua casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. E ele foi sepultado no túmulo de seu pai, 2 Samuel 17, 23. Então, Absalão, primeiro pilar da disciplina é ouvir não. Não vou seguir o seu conselho. Vou seguir o conselho de Hussai. Deu um não para ele. Não literalmente, mas foi um não para o conselho dele. Negou o conselho dele. Então ele não sabe. É um pilar da disciplina. É ouvir não. Ele não aprendeu a ouvir não. Nós temos que aprender a ouvir e dar o não. Pastores para as ovelhas, pais para os filhos. Não. É um pilar da disciplina. Que Aitofel, eu não aceito um não como resposta. Tem muita gente nessa linha. Recebe um não de uma moça e alguns matam, outros violentam, porque não aprenderam dos pais a ouvir um não. É um pilar da disciplina, é o não. A voz dele era como se fosse a voz de Deus. Então, ele vai ficar... Aí outro pilar da disciplina, depois do não, vem a decepção. Nós temos que saber lidar com a decepção. Tem muita gente se enforcando aí, porque ouviu um não, está decepcionado, frustrado, numa caverna, num casulo, maquinando talvez o mal. Não. Não é um pilar, decepção é outro. E o terceiro pilar da disciplina é esperar. Aitofel não vai esperar Davi voltar, ele vai se enforcar. Porque ele mostra-se um tolo. Ele vai se mostrar um homem tolo. Quer ver? Aí vai valer o significado do nome dele, ó. Irmão de loucura. Irmão de loucura. De um sábio ao tolo. A falta de equilíbrio faz de um sábio um tolo. E é isso que Aitofel vai se mostrar, um tolo. Ele vai, como está aqui no versículo 23, ele vai se enforcar. Ele vai colocar suas coisas em ordem, vai pôr seus negócios em ordem, depois se enforcou. Acabou. Ele não vai esperar o desfecho da história. Esse foi desgosto. Desgosto porque ouviu um não. Tem tanta gente desgostoso porque ouviu um não, está decepcionada. Acabou para mim, minha vida resumiu no não. Levanta a cabeça, deixa de frouxura. Quando Deus manda Josué ser forte e corajoso, coragem não é a ausência do medo, é o domínio do medo. Quando Deus manda ele ser forte, é uma força emocional, é um equilíbrio entre a emoção e a razão. O cara ouviu um não. Estou decepcionado com o meu pastor, com a namorada, com não sei quem. Levanta a cabeça, vida que segue, gente. Aí o cara vai se enforcar. Tanta rapaziada aí se enforcando, se isolando porque ouviu um não de uma moça. A moça ouviu um não de um rapaz, porque se separou, acabou um relacionamento.
O relacionamento dele com o rei acabou na primeira decepção. Que é isso? Por isso que eu trato os 3 pilares da disciplina: não, decepção e esperar. Nós temos que aprender a esperar, ensinar as pessoas a esperarem. Ele não vai esperar o desfecho. Ele não vai esperar Davi voltar. Se é que ele acreditava que Davi voltaria. Mas se Davi volta, encontra Aitofel lá, certamente Davi o perdoaria, não o mataria. Não matou Simei. Certo é que depois ele mandou Salomão matar Simei. Mas ainda viveu muito tempo. Simei viveu muitos anos. E se ele não saísse da cidade, como Salomão sabiamente agiu com ele, se ele não sai da cidade, ele não morreria. Foi esse o trato. Ele só morreu porque saiu da cidade. Quebrou o acordo, quebrou a aliança diante do Senhor. Então, Amasa ou Amassa. Aqui está aqui, ó. Davi tinha, vamos dar a sequência aqui. Davi tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa para comandar o exército em lugar de Joabe. Aí, um traidor foi nomeado comandante-geral do exército de Davi. Dorme com um barulho desse. E Davi, o que Davi faria com Aitofel, conselheiro? Não mataria não, mas ele foi se suicidar. Ele não quis esperar para ver o desfecho dessa história. Deus muda a história. Deus pode mudar a história, desde que o homem se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Mas Aitofel, talvez ele tinha que perdoar Davi, mas se perdoar a si próprio. Então termina esse fim trágico de Aitofel. Então Amasa vai ser o comandante do exército. Estamos fechando aqui o texto. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Esse aqui era um lugar de muitas guerras, foi um palco de muitas guerras. Quando Davi chegou a Manaim, Subi, filho de Naás, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, o Gileadita, Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi, o quê? Mantimentos. Trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmicas e também trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, feijão, lentilha, mel e coalhada, ovelhas, queijo, leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado e com fome e com sede no deserto. E terminamos essa história. Que Deus assim nos abençoe e até a próxima exposição bíblica, se o Senhor nos permitir. Ou não permitir. Se o Senhor nos permitir. Nossa vida está nas mãos dele. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal aí, você que ouviu a exposição, ainda não se inscreveu, compartilha e dá o seu joinha. Um abraço.